E agora, com atenção e reverência, nós vamos meditar na palavra do Senhor, no livro de Juízes, no seu capítulo 2, que nos falam o momento na vida do povo de Israel, quando dos últimos momentos da vida de Josué, aquele libertador que conquistou, que adentrou a terra prometida que Deus tinha com aliança falado para Abraão. Diz no capítulo 2 de Juízes, o verso 1: E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concertos com os moradores desta terra. Antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isto? O povo de Israel, depois da morte de Josué, foi um povo que por muitas vezes quebrou a aliança com o Senhor. Quebrou o concerto com o Senhor. Quebrou o que nós podemos dizer na atualidade, o contrato com o Senhor. Existiu há um tempo atrás que a palavra das pessoas tinha uma conotação, tinha uma evidência de uma formalização de verdade, de imutabilidade do que era dito através de um fio de bigode. E hoje a situação é um tanto que diferente. Precisa ter contratos, precisa serem formalizados todo um aparato para que a palavra de duas pessoas que façam uma combinação, uma associação, uma sociedade, seja algo cumprido. E Deus estabeleceu esta aliança, esse contrato com o povo de Israel. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra. E ele diz também: nunca invalidarei o meu concerto convosco. O que significa isso? Que Deus cumpre, que Deus cumpriu e que Deus sempre cumprirá sua parte em qualquer contrato com qualquer pessoa. Se você, prezado ouvinte, seguir as orientações da palavra de Deus, daquilo que o Senhor Jesus disse, uma nova aliança tenho para trazer convosco. Isto é,
através do seu sacrifício vicário, expiatório lá na cruz do Calvário. Ele formaliza uma nova aliança para com aqueles que reconhecem que são pecadores e que precisam do arrependimento, de uma mudança de mente, para experimentarem o novo nascimento, uma nova vida que somente Jesus pode trazer. E Israel é um tipo desta aliança. Israel não ficou sob a maldição da derrota, da dispersão e do julgamento de Deus, porque ele quebrou a aliança. O povo foi culpado de quebrar a aliança com Deus. Deus lhes disse claramente o que ele faria se eles quebrassem. Por isso, quando eles iriam adorar outros deuses, Deus não poderia agir de outra forma para com eles a não ser enviar o seu castigo, o seu julgamento. E nós encontramos esta palavra no livro de Deuteronômio, no seu capítulo 28, nós vemos as bênçãos e as maldições que estão escritas nesse capítulo 28. Algumas delas diz: e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E daí nós vemos quantas bênçãos, quanta sorte de bênçãos o Senhor deixou registrado na sua palavra, tanto nesse texto de Deuteronômio 28, como no texto de Levítico 32. E nós podemos olhar para o Novo Testamento e encontrarmos a mesma situação, o mesmo paralelismo, quando o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, verso 3, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Prezado ouvinte, você quer a bênção do Senhor ou você quer estar fora da bênção? Você está sobre o efeito da maldição quando você quebra esta aliança, esse contrato com o Senhor. E isso nós podemos ver no contrário, no contraste. Esse capítulo 28 de Deuteronômio diz: será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade,
e aí vai enumerando uma série de maldições que a Bíblia, não sou eu que estou dizendo, mas a Bíblia deixa registrado. E será que nós damos importância para esses alertas que realmente ocorreram na vida do povo de Israel? Mas assim, na misericórdia de Deus, nós vemos que nas lições que podemos encontrar com respeito ainda a Israel, nós vemos que Deus promete que quando eles vierem e quando eles se arrependerem e eles cumprirem a aliança com Deus, quase que imediatamente Deus os restauraria. Deus estaria concedendo o seu perdão. Deus estaria concedendo a sua bênção. E lemos isso em Deuteronômio, capítulo 4, verso 25. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira, hoje tomo por testemunha contra vós o céu e a terra, que certamente perecereis depressa da terra, a qual passado o Jordão ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as gentes, as quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheira. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás quando o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz, porquanto o seu Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Observem as condições deste contrato, desta aliança que Deus tem dado para com o seu povo e que serve de lição para nós quando estamos aliançados com Deus através do Senhor Jesus Cristo. E esta é uma palavra que tem também a sua correspondência na nova aliança. Podemos ver em Romanos, Paulo se referindo em Romanos 11, verso 25, ele utiliza da figura de Israel para mostrar aos crentes que estavam em Roma essa aliança, esse concerto. Porque não quero, verso 25 de Romanos 11, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento
veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Aqui encontramos e podemos afirmar que Deus é tão rápido para acusar e para julgar. Quando chega o momento para Ele abençoar, a sua rapidez também é muito rápida. E sempre é Deus quem cobra de quem transgride com o pecado, não o homem. A cobrança vem da parte de Deus. Quando nós quebramos esta aliança, Deus sempre tem a sua cobrança. Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 33 e 34, ele diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então Deus, Ele sabe nos perdoar, Ele sabe nos justificar pela obra que o Senhor Jesus realizou lá na cruz do Calvário, quando reconhecemos as nossas falhas, quando nos arrependemos que estamos indo por caminhos tortuosos, caminhos que não são caminhos de luz, caminhos misturados com as trevas. Quando o Espírito Santo de Deus age em nossa vida, quando ouvimos a sua palavra, a recomendação da sua palavra, se temos o Espírito Santo, ele há de estar mostrando o nosso erro. E quando temos um coração sensível, como foi o coração de Davi, nos quebrantamos diante do Senhor, pedimos misericórdia para com o Senhor, e o Senhor, Ele nos concede esta misericórdia. Paulo diz em Romanos 14, verso 4, quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Deus não quer pessoas que estejam em sua aliança, pessoas claudicantes em dois pensamentos, em ações. Deus se alegra em corações que estejam sempre firmes com Ele. É o que Paulo também diz em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 32.
Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Por isso, prezado irmão e ouvinte, se formos tão persistentes quanto Paulo, para não permitirmos que nada nos separe de Deus, absolutamente nada pode nos separar de Deus, nós estaremos seguros. Essa segurança é muito importante nos dias que nós vivemos, dias de incerteza, dias de tragédias. Paulo diz em Romanos 8:35, quem nos separará do amor de Cristo? E ele enumera a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, olhemos para o apóstolo Paulo. Ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Se praticarmos o método do apóstolo Paulo, de manter o nosso corpo sob sujeição, nós nunca seremos reprovados, porque teremos sempre a força de Deus, o poder de Deus nas nossas vidas. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Mas, em contrapartida, se cairmos em pecado, nós morreremos espiritualmente. E se persistirmos no pecado, recusando a nos arrepender e viver em retidão, seremos separados de Deus para sempre. Então não se engane, procure ter uma vida de temor na presença de Deus. Romanos capítulo 6, verso 16, o apóstolo Paulo recomenda, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Que coisa maravilhosa!
Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que você, prezado ouvinte, possa entender que Deus cumpriu, cumpre e cumprirá com as suas alianças. Assim como no casamento, as pessoas fazem declarações de amor uma para a outra e dizem até que a morte os separe, assim também devemos entender esta aliança que nós temos com o Senhor Jesus Cristo. Que sejamos leais, fiéis a esta aliança, porque Deus cumpriu, cumpre e cumprirá a sua parte. Mas Ele espera também de nós, que da nossa parte nós possamos cumprir com os requisitos que Ele exige nessa aliança, de sermos fiéis àquilo que o Senhor Jesus realizou por nós lá na cruz do Calvário. Abençoa, Senhor, estes ouvintes que estão sendo alertados a respeito desta aliança, deste contrato que o Senhor tem realizado através do Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito, puro, imaculado, lá na cruz do Calvário, para nos oferecer esta tão grande aliança que Ele já tem nos prometido com todas sortes de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Oh, que maravilha! Falta apenas que apliquemos esses requisitos dessas riquezas espirituais que Cristo conquistou para nós e que possamos andar de modo digno para correspondermos a este grande amor que foi derramado lá na cruz do Calvário, e que cada um de nós entenda que nós somos as recompensas daquilo que Jesus realizou lá na cruz do Calvário. Recompensas essas que Deus, através do Espírito Santo, tem movido as nossas entranhas para que possamos nos aproximar do Senhor Jesus e agora sermos família de Deus, envolvidos nesta aliança, que não seja algo passageiro, apenas por um momento, por uma fase, por uma situação que a vida possa nos apresentar,
mas que sejamos fiéis até a morte e que possamos dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, só me resta a coroa da justiça, que o justo juiz me dará. Abençoa teu povo e toca naqueles que ainda não te conhecem. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.